E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 11 de maio de 2023, começando o estudo com índice futuro, INFUT, hoje alta de 0,38%. Vocês veem aqui o candle que deixou no dia de hoje. Havia comentado aqui da possibilidade, né, na verdade probabilidade maior de chegar aqui nesse 110. Chegou bem próximo, segurou um pouco, né, que no intraday. Vocês veem aqui o candle que deixou aqui em cima, assim normal. No movimento aqui alto, segurando normal aqui. Agora o teste será ultrapassar aqui esse ponto. Então aqui a gente tem uma região que já foi suporte, que vocês veem aqui esse suporte aqui. Nessa região, suporte. Aqui, resistência aqui nesse candle, resistência novamente, resistência e aqui novamente uma resistência. Então aqui é um ponto importante. O interessante seria que rompesse, fizesse um pullback para ir utilizar esse ponto aqui como suporte. Pelo tempo gráfico semanal, movimento bom, né? Então tem deixado aqui esse candle que está bonito. Tem que ver como é que fecha amanhã. Interessante seria ainda que fechasse acima desse 110 mil aqui no índice futuro, tá? Deixaria um sinal um pouco mais interessante. Quanto ao Ibovespa, hoje alta de 0,75%. Aqui já dá uma consolidada melhor aqui nesse suporte, né, nos 106.700. Nesse ponto aqui vocês veem resistência, resistência. Aqui tentou superar, resistência novamente. Aqui vocês já veem que houve a superação e durante duas vezes tentou perder aqui esse ponto e o suporte segurou, né? Então a partir daqui e também uma resistência aqui desse outro topinho anterior, isso aqui provavelmente segura um pouco, mas superando isso daqui, deve vir testar aqui a parte de cima do canal. Tempo gráfico semanal, um candle bonito, rompendo aqui essa resistência, né? Então tá deixando aqui um candle bem bacana, um candle já solidificando aqui um pouco essa alta, né? Então interessante aqui. Lembrando também que aqui, caso rompa, né, assim, com volume, estaria aqui ativando um pivô, né? Então a gente já poderia também fazer a projeção desse pivô conforme ocorre esse rompimento aqui. Passando para os ativos, Sequoia SEQL3 é um ativo que aqui no 1,46 nós temos um suporte, tá? Então aqui já tocou 4 candles aqui, né? 4 dias segurando aqui nessa mínima. Tempo gráfico semanal, há um trap de compra, né, ativado. Ativou aqui quando houve a superação aqui do 1,57. Chegou a andar pouco, né? Mas assim, o que preocupa um pouco ainda em Sequoia para esse trap seria o stop, né? O stop aqui é um pouco caro. É um stop de 11%. Então, stop um pouco caro. Então, aqui eu aconselho até que seja vista aqui uma retração desse movimento, né? Então, já existe o trap, a gente já tem ali um ponto legal para colocar como stop. A gente pode ver aqui nesse 1,53, ver se deixa um sinal bacana, um sinal interessante para ir fazer uma operação pouco com um stop técnico um pouco menor. Próximo ativo, CVC Brasil, CVC-B3. Ativo que tem subido bem, né? Que 4,02% de alta. Pelo tempo gráfico semanal também um ativo aqui que deixou um trap aqui ativando, deixa eu ver se ativou aqui na máxima desse candle. Máxima 3,8, a máxima da outra semana havia sido 3,7, então chegou a ativar aqui nesse ponto. Só que o stop também caro, né? Um stop de 18% para um ganho também correspondente ao tamanho desse candle, né? Então teria como alvo 4,16. É um ativo que, de maneira parecida com o Sequoia, eu vou deixar aqui um alarme e ver se retorna para uma retração, né, de 61,8. Aqui vocês veem a média de 80 um pouco já próxima, né, no 3,55. Então tem que ver como é que vai se portar nesse ponto. Então, interessante já deixar aqui um alarme desse movimento, buscando uma retração de 61,8.
seria no 2,83, tá? Esse ponto. Próximo ativo, Cogna, COGN3. Hoje subiu 2,61%. É um ativo que, vocês veem aqui, fez uma 61,8, tá, no diário. Então, estava brigando aqui, cheio de média, tudo enrolado aqui nesse ponto. Superou a média de 80, inclusive utilizando aqui a média de 80 como suporte. E depois, 13% de alta, movimento bom. Tem como alvo aqui desse pivô, primeiro alvo, 2,33, segundo alvo, 2,47. Então, caminha aqui para o segundo alvo, que também próximo aqui, esse topinho anterior, seria 2,43. Próximo ativo, Grupo Natura, NTCO3. É um ativo que, acho que saiu o balanço, esse ativo deu uma subida forte, né, aqui. Aqui também eu esperava, principalmente em decorrência aqui desse, vocês veem aqui, esse OBV, né, havia uma divergência bem clara aqui no OBV, uma divergência baixista. Então, em decorrência disso, eu imaginei que fosse testar aqui esse fundo. Então, eu havia deixado aqui um alarme no 9,62. Caso chegasse, né, então a gente estaria falando o quê? Aqui seria 5% para baixo. Então, a minha ideia era esperar aqui, esperar o movimento, ver que tipo de sinal deixaria. Deu uma rasgada aqui para cima, subiu 24%, agora retomou. Quem estiver comprado nesse ativo, importante guiar pela média de 3, tá? Tem segurado aqui e ver se não deixa um outro sinal um pouco mais claro. Pelo semanal pode estar deixando Joey de Napoli. Sim, para a próxima semana pode deixar um Joey de Napoli aqui, tá? Então aqui um fundo, um topo, um fundo acima do anterior e este candle aqui superando a média de 3. Então, se na próxima semana, fechando desse jeito, Natura, houver a superação aqui desse candle, ativaria Joey de Napoli, stop aqui abaixo do 16, alvo inicial aqui em cima, buscando aí a formação de um pivô. Próximo ativo, Grupo Soma 3. Esse é um ativo que aqui pelo mensal, vocês já podem deixar esse 8,78 marcado, tá? Que isso aqui vai ser um suporte, que é um ponto que pelo mensal já tocou várias vezes segurando, inclusive nesse 3 aqui funcionou como resistência e agora funcionará também como suporte. Pelo semanal, eu havia comentado aqui de um trap de compra que deu e chegou no alvo, né? O alvo era nos 9,80, quase estopou essa operação, quase estopou aqui no candle 17, faltou bem pouco, mas acho que uns 2% para chegar no stop. Depois recuperou bem o ativo. Quem não entrou nesse ativo, esteja buscando aqui a entrada, interessante esperar uma retração, tá? Agora entrar aqui já é um pouco mais complicado. E aqui também eu tinha aqui esse canal desenhado, né? Rompeu, foi, né? O ativo subiu bem hoje. Próximo ativo, Via Varejo, Via 3. Hoje um pouco de queda, né? 0,47%. Aqui nesse ativo, acho que um fundo duplo, mas está bem travado aqui, então provavelmente isso aqui seja até um retângulo, tá? Em Via Varejo, está tocando aqui nessa resistência aqui na parte superior. O que é interessante de notar é o que? Há uma divergência no OBV, o OBV está bem acima, IFR também mostra força, e o volume deu uma melhorada nesses últimos dias, fechou acima da média de 80. O interessante aqui em Via é o quê? Que haja superação aqui desse ponto. Esse ponto aqui seria o 2,17, que haja superação, faça um pullback e aí deixa uma entrada para buscar o alvo desse retângulo para cima, tá? Então, pode deixar uma entrada aqui importante Via Varejo. Eu vou deixar um alarme aqui no 2,17, 2,19. Ver se é a superação e observar o ativo. Só espero que não rompa assim de uma vez, que aí até para entrar fica complicado. Além desse retângulo, né, você pode ter visto também um fundo triplo aqui. Praticamente seria a mesma figura, mas com a confirmação também no mesmo ponto. Mills 3, deixa eu dar uma olhada em Mills 3. OBV
não mostra nada assim de especial. O volume caiu bastante, né, aqui nesse ponto. É um ativo que tem que observar principalmente superando aqui essa média de 80, tá? Não há Joy de Napoli, pelo tempo gráfico semanal, nada ainda. Então, ativo que tem que aguardar se deixa algum outro tipo de sinal. Embraer é um ativo que estava caindo forte, né? Deixou aqui um candle bem feio no diário. Esse candle aqui após um gap. E aqui no candle 86 deu uma segurada, que é justamente aqui bem próximo à média de 80, né? Que seria um dos pontos para segurar. Também, pelo mensal, vocês veem aqui essa mistureba aqui, né? Essa mistura aqui de médias, tem a média de 20, de 80 e a de 9, todas bem próximas. Então é um ponto que de fato segura, né? Mas que para uma entrada é algo assim um pouco mais arriscado. Aqui nesse caso a pessoa esteja comprada, é interessante até ver um barra enquanto não deixa um sinal melhor. Então, por exemplo, se volta isso daqui, pega aqui no fundo novamente, aí já pode deixar um fundo duplo ou até uma 61.8 dessa pernada um pouco menor, né? Próximo ativo, Ryzen 4, é um ativo que deu um movimento bem forte, né? Então vocês veem aqui, ativo que tem ido principalmente no diário nos trancos e barrancos e tem sido guiado aqui pela média de 9. Então quem estiver no ativo, sempre prestar atenção aqui a essa média, né? Tem se mantido fiel a ela, tem conseguido respeitar e hoje, já pelo diário, opera acima da média de 9, a de 20 e a de 80, deixando aqui um ponto interessante. Pelo semanal, eu pensei até que deixaria um cenário um pouco melhor, né? Que poderia deixar aqui um OCOI, mas aqui um pouco forçado ainda. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.